Entrevista. Pelo menos 65 milhões de pessoas no planeta sofrem com glaucoma. A doença que aflige os olhos pode levar à perda de visão. Segundo a Organização Mundial de Saúde, é a maior causa de cegueira irreversível no mundo. Estimativas apontam que 80% dos glaucomas não causam dor ou incômodo no início, o que faz com que, na maioria dos casos, a doença seja descoberta em estágio avançado. Para falar sobre as causas, o diagnóstico, o tratamento dessa e de outras doenças, a incidência dos raios solares no olho durante o verão, os cuidados necessários, trouxemos aqui o Dr. Rodolfo Nunes, que é médico oftalmologista. Como vai? Tudo bem, doutor? Tudo tranquilo. O que é o glaucoma e por que essa doença acomete tanta gente, 65 milhões de pessoas no mundo? Glaucoma é uma patologia de origem genética. Pessoas têm uma predisposição a ter essa doença e normalmente está associado à pressão alta dentro do olho, né? O olho da gente tem um nível que é considerado normal, que não tem relação com a pressão arterial, né? A pressão do sangue, a pressão do olho. Quando tende a ficar, pessoas geneticamente predispostas tendem a ficar com pressão acima do normal, essa pressão lesiona o nervo ocular, que é exatamente a conexão que o olho tem com o cérebro. Então, quando o nervo ocular sofre esse dano, é que ocorre o do glaucoma. Então, a maior parte dos glaucomas tem uma associação com a hipertensão ocular e com a lesão do nervo do olho, gradativamente o nervo vai se perdendo a função e o olho vai perdendo a qualidade da visão e o campo visual. Um jovem pode desenvolver glaucoma ou só um idoso? É uma doença da terceira idade ou pode acometer uma pessoa em qualquer idade, doutor? Olha, a predisposição maior, digamos assim, a doença mais clássica, é mais comum de se manifestar com a pessoa com a maior idade, entendeu? A partir dos 50, mais ou menos, né? Só que existem casos bem mais raros, que é o glaucoma juvenil, que pode aparecer mais precocemente. Então, em pessoas mais jovens, pode ocorrer, porém, é muito, muito mais raro. Existem até glaucomas congênitos, que são aquelas crianças, por algum defeito congênito na anatomia do olho, na hora do nascimento, ela tem a predisposição a ter um glaucoma logo quando nasce. Então, tem glaucomas de vários tipos. Obviamente, o mais famoso é o do cidadão mais idoso. Porém, existem outros glaucomas mais raros, né? Outras classificações. O doutor Rodolfo Nunes, que é oftalmologista especialista no assunto, minha gente, você também pode fazer uma pergunta pelo 3017-5089, 3017-5090 ou através do e-mail fpovo@sistemacruzeiro.com.br. O senhor falou aí da doença que pode acometer jovens e idosos, mas é uma doença mais frequente a partir dos 50 anos. Tem como detectar o glaucoma ou trata-se de uma doença silenciosa? É uma doença silenciosa, sim. Normalmente, como a visão que o glaucoma atinge é a visão periférica, não é a visão central, muitas vezes a visão central do paciente está 100%, está com a qualidade perfeita, só que o glaucoma vai atingindo gradativamente a periferia, que é a visão que a gente normalmente não presta tanto atenção. Então, para a gente detectar, o ideal é que faça um acompanhamento com o seu oftalmologista de maneira periódica, né, anual, no mínimo anual, para avaliar como é que está a pressão do olho, para avaliar como é que está o nervo desse olho. A gente consegue ter uma ideia de como o glaucoma ou a suspeita do glaucoma se está presente, baseado muitas vezes a gente fazer um fundo de olho, examinar dentro do olho com a luz, né? A gente consegue ver o nervo do olho e ver a característica desse nervo. E aí, baseado na característica desse nervo, a gente tem uma ideia se é um nervo que parece ter glaucoma, se é um nervo que aparentemente está normal. Então a gente consegue, não só com a pressão do olho, verificar isso, como também na avaliação do nervo do olho.
Doutor, a ciência já vem descobrindo, a medicina já vem trabalhando em cima disso, que o estresse, ele é responsável por desencadear uma série de processos degenerativos no cidadão, inclusive causas de câncer, muitos cânceres. O estresse, ele pode também levar à pressão do olho, pode trazer prejuízos, acelerar esse processo do glaucoma, ou não tem nada a ver? Olha, o estresse e a ansiedade têm uma associação muito grande com a hipertensão arterial, que é da pressão do sangue, né? O coração palpita, a gente chama de taquicardia, o coração bate mais forte, e aí a pressão arterial, que é a do sangue, aumenta normalmente quando as pessoas estão mais nervosas e tudo mais. A pressão intraocular é uma pressão que é completamente independente do estresse e da ansiedade. Então, muitas vezes os pacientes chegam e perguntam assim, eu estava agitado antes de chegar aqui no consultório, então eu acho que a pressão do meu olho vai ficar um pouco mais alta do que o normal na hora de você medir, doutor. Aí eu falo assim, na verdade, a pressão do olho, como eu falei, é uma predisposição genética. Então, independente do estresse, da ansiedade, a sua tendência à hipertensão ocular, né, muitas vezes não tem, muitas vezes a pressão do sangue está lá em cima, mas a pressão do olho está normal. Então é uma coisa que é independente do estresse. Correto. Estamos conversando com o Dr. Rodolfo Nunes, que é médico oftalmologista do Hospital Humberto Castro de Lima, que é mantido pelo Instituto Brasileiro de Oftalmologia e Prevenção à Cegueira. Doutor, o glaucoma, ele tem cura? Qual é o melhor tratamento na atualidade? O glaucoma, a gente normalmente faz um tratamento, primeiro, tendo esse diagnóstico precoce, a gente notando que o paciente tem uma tendência a uma pressão muito alta, ou um nervo suspeito, a gente detectando através de outros exames complementares, a gente detectando que aquela pessoa tem o glaucoma, ou tem uma suspeita muito grande de ter o glaucoma, a gente consegue controlar essa pressão intraocular através de colírios. Então a gente pode usar um colírio de maneira diária, e aí a pressão que estava tendendo a ficar alta, a gente consegue baixar essa pressão a níveis normais, e o nervo, então, desse modo, fica, digamos assim, num nível de proteção. Então, aquela pessoa que usa o colírio de maneira periódica fica protegido e não desenvolve o glaucoma no seu estágio mais avançado. Entendi. E esse é o principal tratamento do glaucoma. Tratar o glaucoma já presente, aquela pessoa que já desenvolveu, nunca procurou atendimento e está com um glaucoma super avançado, esses casos são mais complicados, porque qualquer nervo no corpo humano existe uma dificuldade de regenerar. Então, nervos acometidos não se regeneram. Então, fica mais complicado em casos mais avançados. Tem como prevenir a doença? Quais são os fatores de risco que favorecem o aparecimento do glaucoma, doutor Rodolfo? Olha, fator de risco normalmente principalmente o histórico familiar. Né? Qualquer pessoa que tem um familiar próximo, principalmente os mais próximos, pai, mãe, irmão, que tenha uma história de hipertensão ocular ou de glaucoma, merece uma atenção maior, né, para fazer uma avaliação. Se por acaso tem alguma pista, nem que seja leve, mas de glaucoma, porém ele tem um histórico familiar bem notório na vida dele, como a mãe com um glaucoma avançado, a gente tem que tomar o maior cuidado, porque muitas vezes é um glaucoma inicial que a gente ainda não está conseguindo descobrir. Então esse paciente tem que ser olhado bem de perto e acompanhado. Eu tenho o Carlos aqui, ele disse que teve um parente na família que mesmo com tratamento ficou cego por causa do glaucoma. Isso pode acontecer, doutor? Sim, na verdade, o que normalmente acontece, como qualquer outra doença, é que a gente primeiro conduz o tratamento, né, com os colírios, só que muitas vezes a gente começa com um colírio, né, a base do tratamento, a gente começa com um colírio e acompanha, e aí vê se o glaucoma, a pressão do olho é controlada. Se muitas vezes com um colírio só a gente não consegue, a gente põe um segundo colírio, então o paciente começa a usar 2 colírios, e aí se por
no acaso o glaucoma dele é muito, digamos assim, difícil controle, né? A pressão ocular dele é difícil controle. A gente põe 1, 2, 3 colírios, e quando não está conseguindo nem com 3 colírios controlar, porque a pressão ainda continua firme e não consegue ceder, aí tem até cirurgias para se tentar baixar a pressão, não para curar o glaucoma, mas para se tentar controlar essa pressão de difícil controle. E aí, infelizmente, tem alguns casos, obviamente, depende muito do paciente, o paciente está usando esse colírio de maneira correta, está sofrendo efeito. Então, tudo isso são variáveis que podem influenciar no bom tratamento da hipertensão ocular, né? Infelizmente, tem alguns casos que são casos mais dramáticos, que a gente tenta ao máximo com colírios, com cirurgias, mas muitas vezes a gente não consegue resolver, ou a gente tenta ao máximo minimizar o dano do glaucoma, né? Mas a maior parte dos casos a gente consegue controlar sim com as medicações que a gente tem hoje na medicina. Eu tenho aqui um caso também que chega através do nosso e-mail do fpovo@sistemacruzeiro.com.br. Estamos com o Dr. Rodolfo Nunes, que é médico oftalmologista do Hospital Humberto Castro de Lima, que é mantido pelo Instituto Brasileiro de Oftalmologia e Prevenção à Cegueira. A Ivna, ela diz que é negra e ela quer saber por que o negro tem mais predisposição a ter glaucoma. Então, na verdade, a raça negra, ele tem mais um aumento da melanina, né? Então, eu vou ter que entrar um pouquinho aqui em anatomia do olho. A pressão do olho da gente, o olho tem uma pressão porque o nosso olho produz um líquido lá dentro, e ele é escoado. Ele tem um lugar que ele é produzido e tem outro lugar que ele é escoado. Então, é como se fosse uma torneira que é ligada, tem o líquido sai, e tem o ralo em que o líquido vai embora. Então a pressão fica estável. No lugar onde é escoado, a gente chama do ângulo do olho. E muitas vezes ele é levemente pigmentado, né? Então, quanto mais pigmento você tem, mais, digamos assim, a dificuldade do olho escoar esse líquido. É como se o olho produzisse o líquido fica dentro daquele lugar fechado, que é o olho, e o lugar onde ele tem que escoar, ele é meio que fica entupido. Então, digamos assim, quanto mais pigmentos se tem nessa área. Então, pessoas da raça negra têm mais pigmentos, então existe uma tendência à hipertensão em pessoas da raça negra por causa disso, por questões raciais. São casos, com certeza, que tem mais dificuldade de tratar. Muitas vezes a gente tem que procurar outras alternativas, mas aqui a gente tem na nossa Bahia uma porcentagem muito grande de pacientes de raça negra, então a gente tem que ter sempre atento também, como um dos fatores de risco também obviamente não são todos, né? Tem que ter uma carga genética de predisposição, mas a gente tem que sempre ficar atento aqui na nossa cidade. Falar em tendência, doutor, é verdade que o número de portadores de glaucoma no mundo tende a subir na próxima década de 60 para 80 milhões de pessoas? Na verdade, isso depende do processo aí da evolução da humanidade. Correto. Então, a questão provavelmente da estatística deve ser baseada na hereditariedade. Tem vários fatores aí em relação a essas pesquisas estatísticas que não é influenciado por fatores externos, né? Porque a maioria dos fatores do glaucoma são de fatores hereditários, de raça. Então, isso daí, digamos assim, isso é uma coisa que basicamente a gente tem que ficar de olho e fazer um acompanhamento. Por mais que a gente não deve se assustar com essas estatísticas, porque a gente tem que sempre fazer a nossa parte, procurar o oftalmologista, fazer a nossa consulta e não ficar alarmado com essas notícias estatísticas, porque o que a gente tem aqui hoje em dia, que a gente sempre percebe pensando na parte do otimismo, é que a medicina, tanto na oftalmologia como nas outras especialidades, tem avançado bastante. A gente tem encontrado outras técnicas cirúrgicas de tratamento, novos colírios estão sendo lançados. Então a gente, por um lado,
gente tem essa propaganda aí de que o glaucoma tende a aumentar e tudo mais, a gente tem, por outro lado, os avanços da ciência em que a oftalmologia tem avançado e a gente tem conseguido melhorar também aí o nível de tratamento e controle da doença. Tem uma pergunta interessante aqui do Igor, ele é morador do Barbalho, participa também do Força do Povo. Ele quer saber se o glaucoma e a catarata são doenças parecidas, doutor. Na verdade, não. Glaucoma, como eu falei, normalmente o paciente ele confunde muito, porque tudo isso são doenças do olho, né? Então, muitas vezes a gente pergunta para o paciente quais são as doenças na família do olho, aí muitas vezes o paciente pergunta, diz que é catarata, aí depois confunde com glaucoma. Glaucoma, como eu falei, tem a ver com o nervo do olho e a pressão intraocular, né? A pressão dentro do olho. A catarata, na verdade, é uma doença da idade. Então, o olho da gente, a gente tem uma lente natural. A gente nasce com uma lente chamada cristalino. E essa lente é transparente, como o nome já diz, né? Cristalino é uma lente transparente e faz a gente enxergar as coisas. E esse cristalino transparente, com a idade, a gente ficando cada vez mais velho, essa lente vai perdendo a transparência e vai ficando amarelada, escura, e a imagem que a imagem é para entrar no nosso olho e a gente enxergar, a imagem deixa de entrar. É como se esse cristalino se tornasse uma janela escura, embaçada, e a gente não consegue enxergar, e a gente acaba chamando o cristalino envelhecido, escuro, de catarata. Então, tem cirurgias para se trocar, para se curar a catarata, né? Doutor, eu tenho aqui vovô Bronca, que tem mais de 60 anos, para falar a verdade, ele tem 63 anos. Não usa óculos, nunca teve glaucoma, nunca teve catarata, diz que não tem dificuldade para enxergar. Ele até brinca com todos nós aqui no programa Força do Povo. Ele diz que é por conta da alimentação dele. Existe alguma influência, existe alguma relação de uma boa alimentação também com a saúde dos olhos, ou não tem nada a ver isso, doutor? Sim, com certeza. A catarata, existe um fator de risco maior da catarata é a idade, entendeu? Porém, pessoas diabéticas, né, têm uma tendência a ter uma catarata mais precoce, pessoas que não se alimentam bem no sentido de ricos em vitaminas, antioxidantes, isso é comprovado cientificamente, pessoas que se alimentam bem com a boa quantidade de vitaminas, principalmente, como eu falei, as antioxidantes, minimizam o desenvolvimento precoce de catarata. Então, a proteção contra a radiação ultravioleta, né, em relação ao sol, o sol também, pessoas que se protegem do sol, usam boné, óculos escuros, também diminui a chance, né, porque a radiação destrói lá as proteínas do cristalino e predispõe também a catarata precoce. Então, obviamente, se a pessoa leva uma vida saudável, não só a saúde ocular, mas a saúde como um todo, né, a pessoa tem uma tendência a envelhecer muito mais devagar e uma boa qualidade de vida, né. Então, assim, faz todo sentido aí. Boas dicas, viu? Muito obrigado, doutor. Pra gente finalizar, que eu sei que o senhor está atendendo ao público aí, como vai o trabalho no Hospital Humberto Castro de Lima? Vai tudo bem, né? O Hospital Humberto Castro Lima tem feito sempre um bom trabalho em relação ao atendimento. É um hospital unicamente especializado em oftalmologia. A gente tem uns colegas de todas as especialidades. Eu gosto de brincar muito com meus pacientes, porque o olho é um órgão tão pequeno, mas com tanta coisa, né? Com tantas especialidades, córnea, catarata, retina, glaucoma. Então, a gente tem uma equipe bastante grande lá, de pessoas bem capacitadas, uma boa estrutura para se trabalhar. Então, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Ok, doutor, muito obrigado pelo carinho, pela participação, por atender ao nosso chamado e, mais do que nunca, por contribuir, multiplicar esse conhecimento, contribuir com essas pessoas aqui na capital, no interior, que são pessoas carentes desse tipo de informação. Que Deus te ilumine e um grande abraço. Abração, valeu.
Esse é o doutor Rodolfo Nunes, médico oftalmologista do Hospital Humberto Castro de Lima, hospital que é mantido pelo Instituto Brasileiro de Oftalmologia e Prevenção à Cegueira.